Desejo que esteja bem, passando novamente para falar de coração para coração e trazer mais uma das minhas perspectivas e compartilhar com você. É de coração para coração. Ressonância ou acoplamento. Energia, luz e luz é informação, né? Eu ando maravilhada com esse mundo energético e venho conseguindo decodificar todo esse sistema, né? E essa energia que está no ar, que ela é tão sutil, fazendo a conexão com a espiritualidade, né, com a ciência, com a Bíblia, enfim, com tudo aquilo que eu acho que traz verdade e faz com que a gente expanda a nossa consciência em vez de nos limitarmos em apenas uma coisa ou outra coisa, né, porque somos seres universais e precisamos ter informações universais. Então é sobre isso, né? Bora! A ressonância energética é a força que nos conecta com o universo. Vibrações que moldam nossas experiências e criam nosso destino. Afinando o instrumento, né? De dentro para fora e de fora para dentro. Afinar o instrumento de dentro para fora significa cuidar da saúde emocional e mental, buscando equilíbrio e autoconhecimento para podermos enfrentar as dificuldades de forma mais positiva e produtiva. Afinar o instrumento de fora para dentro envolve cuidar da saúde física, praticar exercícios, alimentar-se de forma saudável, né? Beber bastante água, cultivar bons hábitos para ter um corpo saudável e pronto para enfrentar os desafios. Para nos sentirmos felizes e eficientes, precisamos cuidar do corpo e da mente. É essencial esse alinhamento energético no nosso processo de desenvolvimento como humanos aqui. Podemos comparar a ressonância energética a uma orquestra, né, tocando uma música. Quando todos os instrumentos estão afinados, em harmonia e sincronizados, a música soa perfeitamente de maneira poderosa. Da mesma forma, quando nossas energias estão vibrando em sintonia, entramos em ressonância energética, o que significa que estamos alinhados com as vibrações do universo e podemos experimentar um sentimento de completude, de unidade e paz interior. Assim como uma orquestra precisa de prática e sincronização dos músicos para soar bem, né? Precisamos trabalhar de forma consciente, consistente e contínua para manter nossa energia e ressonância positiva, na frequência da nossa vibração, né, energética bem elevada, né, sem ficar oscilando tanto e mexendo no nosso emocional, trazendo sequelas, doenças, né. Já a ressonância harmônica é um processo que utiliza ondas de informação que limpam gradativamente crenças limitantes e inserem novas informações para alavancar o crescimento em todas as áreas. É uma ferramenta que serve a propósitos evolutivos, conscienciais e espirituais, né? São reprogramações mentais, por isso é um treinamento consciente, consistente e contínuo. Quando a frequência da vibração forçada de um objeto se iguala à frequência natural dele, ocorre um drástico aumento da amplitude. Simplificando, é quando um objeto vibra na mesma frequência que a força externa, né, que está movendo. Ela começa a vibrar muito mais forte, né? Então você pode se conectar com energias externas negativas ou com energias externas positivas que vão te deixar positivamente ou energeticamente negativo, né? Então é sobre isso. Os semelhantes se atraem e os diferentes se repelem. Você atrai o mesmo padrão vibracional ou energético que seu campo mental exterioriza. Ou seja, quem está sintonizando ou ressoando com você. Aí depois a gente reclama com quem a gente está atraindo, né? Mas é sobre isso. A gente atrai exatamente para aprender. Não é nada por mal, gente. Todos nós aqui estamos em processo de aprendizado. E um aprende com o outro, né? Somos almas, somos espíritos vivendo uma experiência humana. Então tem que ter esse ódio mortal das coisas, não. Porque a gente acaba também contribuindo, né? Não existe um culpado. Numa dinâmica, os dois, né, contribuem para o resultado. É sobre isso. Um exemplo. Raiva, ódio, mágoas, ressentimentos são prisões kármicas, né? Que adoecem nosso corpo físico, mental e emocional e espiritual. Quando você se desequilibra diante de um evento negativo que alguém gerou em você, você entra em sintonia e ressonância com essa pessoa, absorvendo os sentimentos dela, né? Esses sentimentos negativos. Se for positivo, você fica positivo. Se for negativo, você vai ficar negativo. Isso vale para todas as energias, tanto negativas quanto para positivas. Entende como o sistema interpessoal é incrível e sensacional? O universo é incrível, né? E Deus não joga dados, então nada acontece por acaso nem por coincidência. Tudo isso que acontece, né, é para nos fazer ver
o que queremos ou não queremos na nossa vida, né? Se vamos compactuar com esse tipo de comportamento ou se vamos encerrar esse tipo de comportamento. Muitas vezes o que interfere e que dificulta todo esse processo é porque essas dinâmicas, basicamente, né, quase sempre vêm da própria família, né, dos familiares, de amigos bem próximos, né? E cortar esses padrões tóxicos, né, é difícil, né? Então, é um processo de desapego, né? E amor próprio, porque quando você se ama incondicionalmente, você sabe o que é melhor pra você e você começa a botar as barreiras saudáveis, né? Não é sobre ter raiva, nem nenhum sentimento ruim sobre outra pessoa. É porque não tá vibrando mais na mesma frequência, entende? Os pensamentos, a forma de ver a vida tá diferente, tá desalinhada. Então, nesse momento, é bom colocar essa barreira saudável, entende? Não é pessoal, é vibracional, é energia. É sobre isso. Cortamos a ressonância negativa aceitando as dinâmicas, né? Você identifica a dinâmica e aceita ela, ponto. A culpa não é sua, a culpa não é do outro. Não. Alguma coisa tem que aprender ali. O que eu aprendi? Né? Já identificou. Compreende as emoções, compreende por que você está se sentindo dessa forma, né? Ele me espelhou isso, ele está fazendo isso, é porque eu estou contribuindo com ele dessa forma. Então, eu vou trabalhar em mim para que isso não volte a repetir, né? E perdoe as experiências, exatamente, né? Porque um trabalha, um ajuda o outro nesse processo de crescimento humano, entende? Somos espíritos vivendo uma experiência humana e não estamos aqui a passeio, né? Estamos aqui em processo de propósito, de missão, né? Em experiência espiritual para a purificação da nossa própria alma. Se você estiver mais consciente do que no automático, conseguirá rapidamente identificar a energia, pois ela sempre chega primeiro, né? Dessa forma você evita o acoplamento energético negativo, né? Você aprende a se blindar energeticamente. Não é por mal, né? Porque não é, pessoal. A vibracional é energia. Kardec acredita na existência de uma ressonância energética entre espíritos, que é a capacidade de sentir a presença e a influência dos outros espíritos energeticamente. Ele afirmava que essa ressonância é um fenômeno natural que ocorre entre seres espirituais em diversos planos da existência e que pode afetar o comportamento e as emoções das pessoas, né? Essa ressonância pode ser positiva ou negativa, dependendo do grau de evolução e moralidade dos espíritos evoluídos, e pode ser sentida tanto em vida quanto após a morte no corpo físico, né? Amor, cura, transformação e elevação, né? E evolução espiritual, humana, espécie, enfim. Tudo que Chama Gêmea trouxe para minha vida, essas milhares de consciências que fazem parte desse grande universo, né? Que estamos inseridos e que somos. A Bíblia ensina que Deus é espírito, né? E que ele é a fonte de toda a vida. Também tem referências de forças espirituais do bem e do mal, né? Como anjos e demônios. Também faz referência à ideia de que as nossas palavras, pensamentos e ações têm poder. Obviamente, né? Atraímos o que pensamos, o que sentimos, né? Porque a gente vibra, somos um corpo energético. Por exemplo, com a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Vigia e ora, né? É importante a gente vigiar e orar, porque a palavra tem poder, né? Quando você manda, independentemente do que quer que seja, para o outro, que você acha que é uma coisa que está sendo nada demais, tem julgamentos. A lei universal, ela não falha, e às vezes você acaba tendo que pagar por causa da sua língua, né? Então, sobre isso, por isso é importante a gente vigiar e orar sempre, né? Pra gente não ficar caindo nas tentações e nos pecados, né? A gente tem que aprender a respeitar a individualidade, a especificidade de cada um aqui. Somos todos incríveis, maravilhosos, né? Cada um está na sua própria jornada. A música, a meditação e outras práticas espirituais têm um impacto positivo sobre a nossa energia espiritual. São formas que você pode trabalhar no seu campo energético, né? E se conectar cada vez mais com o seu ser espiritual também. É preciso cultivar o coração, a mente e o espírito abertos, né, a orientações divinas, na busca por uma vida com mais significado e propósito, né? Desde de todos os tempos da história da humanidade que existe essa comunicação, né? São essas comunicações que surgem do nada, né? Dessa energia sutil, dessa força poderosa de Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que a gente vai evoluindo, que a gente vai recebendo informações para que a gente possa colocar em prática no processo de desenvolvimento humano, né? Porque se dependesse só de nós, a gente não ia ter essas consciências, né? Obviamente, né? Só procurar estudar um pouco sobre isso que você vê como faz parte, né? A conexão com o espírito traz um novo paradigma de cura. Trago aqui uma perspectiva da ciência, né? Olha como é interessante. Há evidências de que o estresse psicológico e crônico possa afetar negativamente a saúde celular
do corpo. Mas o pensamento positivo não tem o poder de mudar diretamente os processos metabólicos celulares, né? No entanto, ter uma atitude positiva pode ajudar a reduzir o estresse e promover hábitos saudáveis, o que pode melhorar a saúde geral do corpo e indiretamente beneficiar o corpo, o funcionamento e beneficiar o funcionamento celular do corpo. Então, de forma não tão objetiva, o acoplamento energético positivo do corpo tem papel significativo na saúde e no desenvolvimento humano, né? Para a gente poder curar. É sobre isso. A quebra da molécula de ATP em ADP e fosfato libera funções, energia metabólica para o corpo, né? Eu já falei um pouco sobre isso em bioenergia, né? Seu corpo fala, e estímulo e efeito, seu corpo fala 2. Também tem cura degenerativa, que eu falei um pouco sobre isso, sobre esse processo das células, né? De forma bem leve, objetiva e prática, né? Mas já trazendo já uma visão bem legal. Essa energia é liberada pelo hidrólise de ATP, que é aproveitada no acoplamento energético, pelo qual a energia é transferida de uma molécula para outra, nessa comunicação que precisa acontecer. Resumindo, a ressonância energética afeta diretamente as emoções, interferindo na comunicação celular. Então, as nossas emoções interferem diretamente, né, na nossa comunicação celular, e as nossas células se comunicam. Então, você precisa trabalhar em você de forma consciente, nos seus pensamentos, no seu corpo físico, né, emocional, mental e espiritual, para que você possa fazer essa reprogramação mental e começar a mandar informações para suas células de cura, de regeneração, de força, né? De comunicação assertiva poderosa. É como se fosse uma oração, entende? Por isso a importância de identificar a identificação das emoções negativas, né? Pelo autoconhecimento, só como conseguimos fazer isso pelo autoconhecimento, né? Para interromper a comunicação celular que vem adoecendo o corpo. Sensacional, gente. O corpo vibra e fala, e é importante a gente entender como o nosso corpo funciona, decodificar o nosso próprio sistema. A gente faz tudo, né, pro mundo, para as pessoas, enfim, para qualquer setor, mas esquecemos de nós, e é importante trabalharmos em nós de forma consciente, consistente e contínua. É realmente um treinamento. Se você quer se tornar um humano evolucionário, você precisa fazer esse trabalho conscientemente, consistente e continuamente. Enfim, é pro seu bem, né? Podemos nos autocurar, mas se você começar, já. Então, bora. Mais uma perspectiva sensacional. Eu amo, né? A ressonância ou acoplamento, né? Energia é luz e luz é informação. Não é tempo de ferir, é tempo de curar, é tempo de nos elevar. Mantenha as frequências, né, de seus pensamentos, a sua vibração lá em alto. E pensar positivo, e manter a frequência positiva é pensar positivo, né? Sentimentos bons que faz você vibrar positivamente, tá bom? Bebe bastante água, fica com Deus, pratica atividades físicas e bora. Beijo.